Agradecemos ao Senhor por mais essa noite. Obrigado pelo clima que está fresquinho de manhã. Obrigado pelas bênçãos maravilhosas que o Senhor tem dado a cada um de nós. Obrigado pela interação da sogra do Ricardo. Que o Senhor abençoe o médico e os médicos para ela. Obrigado, Senhor, por mais essa semana que está se passando, tendo boas notícias para com todos, tendo alegria nas famílias. Nós possamos estar cada dia mais próximos ao Senhor. Como todos os dias, Senhor, imploramos por sabedoria, conhecimento, discernimento, entendimento e inteligência da Tua Santa Palavra. Que o Teu Santo Espírito, nosso professor, nos ilumine e, como sempre, te imploramos por amor ao Messias. Amém. Hoje nós vamos ver mais uma doutrina da nossa igreja. Hoje é a sexta, a criação. Uma das obras mais lindas e completas do nosso Senhor, a criação da nossa terra, os animais, os minerais, a vida em si, até o principal, o primordial dele, o ser humano no sexto dia. Próximo, vamos dar uma olhada em toda alguns versículos sobre toda a parte da criação e o que o Senhor vai nos proporcionando. Próximo. Em Gênesis capítulo 1, já sobre a criação, olha o que o Senhor nos diz no verso 2. E a terra era sem forma e vazia. Isso no primeiro dia, quando ele foi iniciando as ideias, criando os minerais, criando, vamos dizer assim, o bruto, para depois ir às obras-primas que seriam para os próximos dias. Terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Então o Espírito do Senhor se movia, estava dando uma olhada, vendo tudo que havia sido criado, e via que era bom. Próximo. Já no verso 5 de Gênesis 1, e o Senhor chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Então, esse é um dos motivos que nós chamamos primeiro a luz de dia e depois, quando está a ausência da luz, a noite. Mas não existia antigamente, logo no início da criação e tudo, depois que o Senhor vai criar os luminares, nos próximos dias o Senhor vai criar os luminares, como assim o sol, a lua. Mas o que era então luz? A luz era a glória do Senhor. Se não existia o sol, o que iria brilhar aqui? A própria glória do Senhor era a luz que ainda no primeiro dia existia no mundo. E a parte daí depois de ser criado, quando o Senhor ia a outra parte que seria chamada de noite, por isso que nós chamamos a noite a ausência da luz. A noite, a parte que já seria o início do novo dia. E como nós sempre vemos, em exemplo de cada dia, desde o primeiro até o sexto, é falado que foi tarde e amanhã o dia primeiro. Foi tarde, a parte da noite, iniciando um novo dia, e daí amanhã, a parte clara do outro dia, completando o dia. Chamado o dia primeiro, segundo, até o sexto dia, sempre é citado essa frase, foi tarde e amanhã. Próximo. Já no capítulo 1 de Gênesis, já no verso 11, e o Senhor disse: produza a terra erva verde. Olha só o poder que tem na palavra do Senhor. Vai você pode falar em cima da terra mais produtiva que tem. Produza, não vai sair nada. Mas quando o Senhor falou produza a terra erva verde, imagina quão maravilhoso deve ter sido as plantas sendo brotadas do nada da terra, aquelas montanhas ficando floridas, as árvores já crescendo aos olhos da pessoa. Erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie,
cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. Imagine só, uma coisa maravilhosa. Muitas árvores você via elas se transformando em arbustos, aí crescendo, se transformando em árvores grandes, frondosas e já produzindo fruto. Coisa maravilhosa aos olhos, quando você vê assim em poucos segundos, poucos minutos, a árvore já descendendo e se transformar em produção. Próximo. Já agora em Êxodo, olha só o que o Senhor nos diz no capítulo 20. Capítulo 20 são os 10 mandamentos. E um dos mandamentos que exalta a criação, ele é, como nós dizíamos na antiguidade, lá nos primórdios, seria um selo. Como assim um selo? Um selo ele especifica, explica a legislação daquele dono do selo. Como assim? Um rei, quando ele tinha um selo, por exemplo, lá nos reis de Israel, mandava uma carta para um soldado que estava na guerra. Ele tinha uma cera, esquentava a cera e com o anel dele, que tinha os escritos, ele selava ali, ficava aquele alto relevo. Vamos dizer assim, igual aqueles carimbos que algumas pessoas têm de alto relevo, ficava aquela marca dele. Se alguém quebrasse ou tentasse rasgar ali, que rompesse o selo, já estava desfigurado. Só a pessoa que era a destinatária que poderia abrir. Nisso, aquele selo dizia a legislação da pessoa, a propriedade, qual que era a função dela, qual que era o cargo dela. E o que nos diz em Gênesis, no capítulo 20, do verso 8 até 11? Lembra do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás para a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, ou seja, é o descanso do Senhor, dia de descanso, dia de você cessar as suas obras. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Ou seja, ninguém vivo, nenhuma pessoa viva dentro da sua casa deveria fazer obra alguma, deveria fazer serviço artesanal algum. Naquela época, até fazer fogo no dia do Shabat era considerado algo contra a lei. Como assim? Vocês já assistiram por acaso, vocês de casa, principalmente o pessoal do YouTube, vocês já devem ter visto, ou na TV, ou no YouTube, aquele programa Largados e Pelados. Pegam aquelas pessoas, alguns programas já um casal, 3, outros são vários, e aí vão reunir formando a tribo. E o que eles têm lá? Só alguma coisa para fazer fogo, uma panela, uma faca, só coisa primitiva. E qual o tempo que eles demoram para fazer o fogo? Muitos demoram mais de um dia para fazer fogo, tentando fazer faísca, ou com a pederneira, mas está numa floresta, o combustível, a lenha toda molhada, úmida, nós demoram vários tempos. Mesma coisa era que você imagina lá 3.500 anos atrás, 6.000 anos atrás. Vamos falar 3.500 anos atrás, que é a época de Moisés, quando foi deixada nos escritos de Moisés que não deveria ser feito fogo aos sábados. A pessoa ia trabalhar 1 hora, 2 horas para fazer as faíscas para criar fogo. Entenderam o motivo que era proibido fazer fogo? Porque era trabalho demais. Diferente de hoje, você chega no fogão, só gira um botão, já produz as faíscas e o gás já é o combustível, coisa de menos de 1 segundo. Não é trabalho nenhum você ligar o fogão hoje, perto de antes, sair catar lenha, cortar a lenha, fazer os cavaquinhos para conseguir pegar as faíscas mais fácil, o fogo. E olha só o que o Senhor nos disse do selo dele. Legislação, qual que é o domínio dele, tudo. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Em 6 dias o Senhor criou tudo. O Senhor é o legislador de tudo, é o possuidor de toda a terra. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e também o santificou, o deixou santo. Um dia para ser aproveitado, um dia para as pessoas terem aquele descanso físico, mental e principalmente espiritual. Próximo.
Já em Salmos, no capítulo 19, do verso 1 até o meia dúzia. Os céus declaram a glória do Senhor e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Olha só, o universo todo faz o quê? Declara a glória do Senhor e anuncia a obra das suas mãos. Você imaginar que cada estrelinha que nós vemos, cada brilhinho daquele do céu, que nós olhamos não dá um centímetro daqui, mas tem umas que são 1000 vezes maior que o nosso Sol, 100.000 vezes maior que a nossa Terra. E cada uma dessas estrelas existem vários outros mundos lá. O dia que você ter a oportunidade de você chegar a conhecer, você vai ver a grandiosidade que é a criação do Senhor. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria na outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Como assim não há linguagem que não se ouça a sua voz? Você olha a natureza, você já viu alguns vídeos de pássaros? Principalmente no YouTube tem vários. Tem uns pássaros tão bonitos, tantas cores diferentes. Tem uns que abrem um leque igual pavão e não são pavão. Existem umas 10 espécies de pavões diferentes. Existem uns bem brancos, outros bem azul, outros esverdeados. Então, quantas cores numa única ave, quantas coisas belas num único animal. Porque não há linguagem nem fala onde não se ouça a voz do Senhor, não se ouça a criação dele, onde ele falou, seja feito isso e foi feito, seja feito aquilo e foi criado. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Nele expôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Olha só que coisa linda, nada se esconde ao seu calor, nada pode se esconder ao Senhor. O Senhor querendo, tudo é possível. Como assim tudo é possível? O que ele fez para Ezequias? Para dizer que Ezequias receberia 15 anos a mais de vida. A terra estava girando, ele fez parar a terra e ainda voltar vários minutos para as sombras do relógio de sol voltar. Imagine isso por causa de uma pessoa. Chegar a parar a terra, fazer ela voltar para dizer, não, vou te dar todo esse tempo a mais. E por nós, o que ele não está disposto a fazer? A nos abençoar, a nos iluminar, às vezes em alguma questão, num entendimento, em alguma palavra. Próximo. Já no capítulo 33 de Salmos, verso 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Você notaram que é falado em céus, chamaíns. Vocês lembram daquele verso que Paulo diz que conheceu um homem que vai até o terceiro céu, uns acham que é ele, outros acham que não é ele. E os nossos irmãos judeus diziam o seguinte: existiriam 3 tipos de céus. O céu que nós conhecemos aqui, que você vê ali azulzinho, nas nuvens. Existiria o céu dos anjos, que é acima das nuvens, né, o resto do universo que você conhece. E existiria o trono do Senhor, que seria o terceiro céu, bem superior a esses, né, que fica no local especial. Então, quando nós vemos, pela palavra do Senhor foram feitos os céus, ou seja, o universo todo, tudo que contém o universo. E todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Olha só, através da Trindade, a união dos poderes, né, Pai, Filho e Espírito Santo, em criar as coisas, fizeram tudo isso que nós podemos ver, que nós podemos imaginar algum dia. Tudo isso foi criado, tudo isso foi colocado no mundo, no universo, principalmente para nós, termos a honra de ver, estudar, analisar. Diz a irmã White que Salomão foi um grande estudioso até da natureza. Um cara que estudou muito a natureza, entendeu muitas coisas que até hoje muitos não entendem.
Próximo. Agora no verso 9, no capítulo 33 também. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Olha só, existe alguém com tamanho poder, tamanha honra, perto de outras pessoas, ou numa escala celestial igual ao Senhor? Não existem. Porque Ele falou e foi feito. Como nós vimos lá, cresça a erva cresceu, né? Cresçam as árvores e foram crescendo. Mandou e logo apareceu. Imagine como que vai ser a restauração da terra após os ímpios serem queimados, depois dos 1000 anos. Quantas coisas maravilhosas que nós nem imaginamos, ou animais, ou plantas que foram extinguidas e nós nunca íamos conhecer, ter o prazer de degustar algumas frutas que hoje se acha gostosa, mas lá vai ser muito mais deliciosa, muito mais saborosa. Próximo. Em Isaías, capítulo 45, verso 12: Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz as minhas mãos estender os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Olha só, o Senhor é tão paciencioso conosco, né? Ele determina tanto tempo, tira tanto tempo, que Ele fez o quê? Eu fiz a terra e criei nela o homem. Criar é diferente de fazer, né? Porque no homem o Senhor chegou a juntar ali um pozinho, né? Foi juntando aquele pó, e do pó da terra fez a pessoa, a primeira pessoa, Adão. E depois, ainda teve mais trabalho, né? Teve mais dedicação. O que Ele fez com os outros? Os outros Ele falou e nasceram, né? As ervas, mas o Adão, ele chega ainda, sopra o fôlego de vida, sopra as narinas de Adão e coloca o Espírito, coloca a vida, o ser vivente. Porque eu criei nela o homem. Essa é a diferença do criar e do fazer. A diferença é que o Senhor teve muito mais amor por nós do que por criar montanhas, criar árvores. Ele dedicou muito mais atenção para o ser humano do que dedicou para o restante da criação. Próximo. Capítulo 45, agora o verso 18. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. E o que o Senhor nos diz? Eu sou o Senhor e não há outro. Esse ADH também seria existir. Não existe outro, é só Ele. Quem que dedicaria tanto amor a um ser humano tão caído como nós? Próximo. Agora já na Bíblia baixar o nosso Novo Testamento, a aliança renovada, capítulo 17 de Atos, verso 24. O Senhor que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. O Senhor fez tudo, e aí Ele iria habitar, ficar só ali no templo de homem? Não, Ele pode deixar a sua presença ali, como aconteceu quando Moisés fez a primeira dedicação do tabernáculo, quando Salomão inaugurou, fez a dedicação do primeiro templo. E é a presença do Senhor, mas Ele não ia ficar só ali, porque vai habitar uma coisa feita por mãos de homens. Ele poderia fazer e fez coisas muito mais maravilhosas. Veja o livro dos campos, não crescem, não fiam, né? Mas são muito mais belos do que todas as roupas que Salomão usou, né? Na sua glória. Você vê muitas cores. Ontem mesmo tem uma página que o Facebook me mostra lá, de várias cores, até mostra minhas cores. Olha essa aqui, uma mais linda que a outra. Muitas vezes árvores
cheias de rosas, não parece a rosa normal, cheia de espinho, parece uma árvore. Você vê outras tão coloridas. Tudo isso vem da onde? Na criação do Senhor. Próximo. Colossenses, capítulo 1, verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e até invisíveis. Como assim? Tudo que nós podemos ver, beleza, né? Ótimo. Você pode ver um animal, admirar ele, pode ver a beleza de uma flor, uma rosa, bem colorida, outras de uma cor só, mas também chama a atenção. Uma árvore bem frondosa, algumas perdem as folhas em determinada época do ano, as folhas, outras ficam com as folhas direto, mas em algumas épocas do ano trocam de cores as folhas. É aquela beleza na natureza. Mas existem também coisas invisíveis. Ou algum aqui de nós já teve a honra de ver um anjo cara a cara? Eu até hoje não tive a honra. Muitos podem ter tido, mas a maioria nunca viu. É um ser invisível. O vento, você sente o vento, mas você não vê ele. Ninguém sabe para onde vai, de onde veio. Por quê? No Senhor foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Ele, o Senhor criou a tudo. E para Ele, para a glória dEle, para Ele ser exaltado, glorificado. Vocês notaram que falar de principados e potestades, né? Forças, poderes. Próximo. Agora já em Hebreus. No livro de Hebreus, capítulo 1, verso 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, porque fez também o mundo. Olha só que coisa maravilhosa falando a respeito do Senhor. O Messias, a quem o Senhor constituiu por herdeiro de tudo, por quem também Ele fez o mundo para Ele, para ser glorificado. Aí houve a queda do homem, e Ele se ofereceu para ser o sacrifício principal, para ser a pessoa que ia dar a remissão por nós, por nossos pecados, por todas as nossas falhas e faltas. Próximo. Capítulo 11, verso 3. A alegria da fé, como muitos falam. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra do Senhor, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparenta. Você notou lá que o mundo está em plural? Olha só, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra do Senhor, foram criados. Mundos? Mas espera aí, a pessoa acha que só tem a terra aqui, que existe população. Mas existem outros versos na Bíblia que nos dão a entender que existem povo diferente. Vamos dar uma olhadinha em Jó. Jó capítulo 1. Vamos encontrar Jó capítulo 1, verso 6 a 12. Vindo um dia em que os filhos do Senhor vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Notem que um dia em que os filhos do Senhor vieram apresentar-se perante ele, perante o Senhor. Vamos imaginar que ia ter uma assembleia, ia ter uma reunião, representantes de vários mundos iam estar lá nessa assembleia. Vamos dizer que fosse uma assembleia aqui no nosso mundo. E aí um representante aqui do Brasil, dos Estados Unidos, do México, da Itália, Argentina, de cada país, iam se reunir em um local. Verso 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde você vens? De onde vens? E disse Satanás, respondeu o Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Aí imagina você pergunta para um daqueles países: ô Joãozinho, da onde você veio? Ah, vim da terra e passear por ela. Não ia ficar meio idiota isso aí, né? Pô, você está na terra, está passeando e rodeando por quê? Notaram? Dá a entender isso aqui que não era essa reunião aqui no nosso planeta Terra.
era em uma outra esfera, ou lá no céu ainda, quando ele ainda tinha acesso ao céu, era lá algum outro mundo que ele ainda tinha acesso. E notaram outra coisa? De rodear a terra e passear por ela. Isso aqui, na época dos reis, Jó, ele é escrito mais ou menos na época de Abraão, ou seja, lá uns 4.000 anos atrás. Nessa época, até Davi, e para cá de Davi, sim, na época dos reis ali, muitas vezes era falado assim: o rei queria saber se tinha alguém contra ele. Ele saía rodear o palácio, se ele travestia de uma pessoa mais humilde, tirava as roupas bonitonas, real, e colocava umas roupas mais normal, ou meio de mendigo. E saía, tinha uma fogueira, o pessoal se aquecendo, chegava lá e está sabendo o que vai acontecer com o rei? Não, o Joãozinho lá está planejando matar o rei. O Pedrinho lá está querendo dar um tom, passar a perna, tirar vantagem lá do rei. O que acontecia no outro dia? Misteriosamente, aquele Joãozinho e aquele Pedrinho amanheciam mortos. Entendeu? O que eles faziam? Eles saíam, rodearam e passearam pela terra para ver se estava tudo bem, não tinha ninguém tramando contra eles. O que aconteceu quando Davi saiu dar uma olhada pelo palácio dele, a rodear e passear pelo palácio? O que ele vê tomando banho? Aquilo ele estava rodeando, ele não tinha ninguém ali por perto que estava incomodando os poderes dele, né? Como rei. Então, isso aqui, Satanás deu a entender que era o quê? Quando ele fala passear e rodar por ela, eu sou o representante da terra, eu sou o rei lá da terra. Por isso vamos dizer que essa reunião celestial era de cada representante do seu mundo. E o que Hebreus 11:3 nos diz? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra do Senhor, foram criados. Todos os mundos, ou seja, todo o universo foram criados de maneira que aquilo que você vê não foi feito do que aparenta. Aquilo que você vê não foi feito só de aparência. Aquilo que você viu tinha coisas muito mais belas do que existem hoje. Para quem leu Patriarcas e Profetas da irmã White, ela conta que antes do dilúvio as montanhas eram muito mais belas, não existia deserto, não existia esses, nós chamamos de banhado lá no sul, algumas pessoas chamam de alagados, né? O Pantanal. Próximo, 10 meia dúzia. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Então o Senhor nos promete que logo será o seu retorno, e todos os dias nós sabemos que está cada dia mais próximo, cada dia chega mais e mais próximo. Próximo, Apocalipse 14, verso 7. Dizendo com grande voz: temei ao Senhor e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorarem aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Isso aqui nós também vimos citando lá em Êxodo capítulo 20 sobre o selo do Senhor. Próximo, a criação de tudo, céu, terra, mar, água. E por hoje é só, pessoal, do horário. O Senhor nos abençoe. Até a próxima.